A nossa dica de hoje será sobre padrão de herança, momento de reflexão sobre padrão de herança. Herança é tudo que é transferido, né? Dos pais para os filhos, para os descendentes. Pensando na espécie humana, pensando em humanos, nós temos lá o cariótipo que é o conjunto de cromossomos da espécie. Para a fêmea é 44 cromossomos autossomos mais XX. E para o macho nós temos 44 cromossomos autossomos mais XY. O cromossomo autossomo é aquele que condiciona as características do indivíduo. Altura, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo do cabelo e algumas outras características. E os sexuais estão mais ligados às características secundárias mesmo, sexuais, tá certo? Quando a fêmea passa pela meiose e vai produzir o gameta, então nós teremos o quê? 22, né, cromossomos autossomos mais um X. Todos os gametas são iguais, portanto vamos chamar eles de homogamético, né? A fêmea, ela é homogamética porque produz todos os cromossomos iguais. No caso do macho, na produção do gameta já tem um diferencial. Então vai ser produzido 22, né, o gameta com 22 cromossomos autossomos mais X, ou 22, né, cromossomos autossomos mais Y. Então, neste caso, nós dizemos que ele vai ser heterogamético. Ele vai ser para nós heterogamético, produzindo ou aquele gameta que carrega o X ou que gameta que carrega o Y. Assim nós podemos ter o quê? O encontro desses dois gametas. Quando eles se encontram, o que nós teremos? 44 autossomos mais XX. Então, neste caso aqui, nós temos uma fêmea. Quando este gameta se encontra com este gameta, nós vamos ter 44 autossomos mais XY, que vai ser quem? Vai ser um macho. Então, quem é o que determina o sexo do indivíduo aqui? Geralmente, vai ser sempre, né, o sexo masculino aí. Quando eu penso em padrão de herança, nós podemos ter o quê? O padrão de herança, que eu chamo de autossômico ou autossômica, porque ela está ligada aos cromossomos autossômicos. Com isso, ela pode ser dominante, quando o gene para característica está nesses cromossomos, e ele vai aparecer tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Um exemplo de doença autossômica dominante é a acondroplasia, que é o nanismo. E nós temos quem? A recessiva. Nesse caso da recessiva, nós temos o albinismo. O padrão de interesse nosso hoje vai ser o padrão de herança sexual. Quando eu penso no padrão de herança sexual, nós vamos trabalhar com quem? Com a herança ligada ao sexo. Então, se ela está ou se ela é ligada ao sexo, ela vai estar presente no cromossomo X. Então, em partes do cromossomo X que não será encontradas aonde? No cromossomo Y. Então, nós temos aqui dois casos importantes, que é o daltonismo e a hemofilia. O daltonismo e a hemofilia.
daltonismo. É uma anomalia causada pela incapacidade do indivíduo distinguir as cores verdes e vermelha. Ela ocorre devido à presença de um gene recessivo Dzinho no cromossomo X. O indivíduo que apresenta o gene Dzão, ele é normal. Assim podemos ter, né, fêmeas e machos. Quais são os genótipos para as fêmeas? Ela pode ser XDzão, XDzão, então que vai ser normal. Pode ser XDzão, XDzinho, que vai ser normal, porém portadora. E XDzinho, XDzinho, que vai ser para nós daltônica. O macho, por sua vez, ele terá o genótipo XDzão Y sendo normal e XDzinho Y sendo daltônico. Então, é importante ressaltar o quê? Que os homens têm maior frequência, né, maior probabilidade de apresentar a doença, tendo em vista que para ele ter, né, não a doença, para ele ter a anomalia, ele precisa ter apenas um XDzinho. E no caso da fêmea, quando ela apresenta um XDzinho, ela é portadora. Então, possivelmente transfere para mulheres portadoras, transferem para os seus filhos. Da mesma forma, nós podemos ter quem? A hemofilia. A hemofilia, então, seria uma anomalia também causada por um gene recessivo, que nós chamaremos de Hzinho, presente no cromossomo X. E a pessoa que tem a hemofilia, ela tem problemas com a coagulação do sangue. A hemofilia tipo A, que é uma das mais comuns, ela pode ser causada, então, por esse gene Hzinho aqui. Da mesma forma, teremos a mulher com 3 genótipos, né? E o macho com 2 genótipos. A mulher pode ser XHzão, Hzão, então ela vai ser o que? Normal. A mulher poderá ser XHzão, Hzinho, que será normal, porém portadora, e ela poderá ser hemofílica, que é bem raro. Então, a mulher hemofílica. O macho será XHzão Y, normal, e XHzinho Y, que será pra gente hemofílico. Então, a reflexão de hoje trata do padrão de herança, que depois veremos em momentos com outros temas dentro de um heredograma, ok?